Daniel capítulo 2, verso 20 a 22, está escrito: E falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele que muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece os que estão em trevas, e com ele mora a luz. Senhor, fale aos nossos corações nesta noite, Pai. Que cada vida, Pai, cada pessoa que está me vendo pela internet, Senhor, por esse vídeo, Pai, seja tocado. Que o Senhor fale aos corações, Pai, trazendo fé, esperança, ânimo, Pai, para que creia que Deus é soberano, que Deus está acima de tudo, Pai, que o Senhor reina, Pai. Ó Deus, fale com a tua igreja, que esta noite todos sejam tocados, impactados pelo poder da palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. O tema nesta noite, o tema da palavra, Deus é soberano. Repita comigo: Deus é soberano. A Bíblia narra aqui algo muito tremendo, mas eu quero fazer um pano de fundo aqui, falar um pouquinho do contexto. A Bíblia fala de um homem chamado Daniel. Cedo, com seus 17 anos, foi levado à Babilônia. Houve a invasão desse império poderosíssimo da Babilônia, que invadiu Judá, invadiu Jerusalém e levou muita gente no cativeiro. E a Bíblia fala que se destacou Daniel, um jovem que estava determinado a buscar a Deus, servir a Deus. E a Bíblia fala que este jovem estava determinado a não se contaminar nem com a comida daquele povo, mas sim ele estava determinado a buscar a Deus de todo o coração. E a Bíblia fala que Daniel prosperou no reinado da Babilônia e foi chamado para ser um sábio. E a Bíblia fala que este homem foi apresentado diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor ficou tão maravilhado com a inteligência, com a capacidade deste jovem e dos seus companheiros que estavam junto com Daniel, que ele percebeu que tinha 10 vezes mais a sabedoria que todos os sábios. E Daniel começou a galgar posições de honra por conta da sua vida de comunhão com Deus, de santidade. Mas houve um momento muito interessante. Deus deu um sonho para Nabucodonosor. E você pode acompanhar comigo em Daniel capítulo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas em monturo. Em Daniel capítulo 2, verso 10 a 13 está escrito: respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que queira coisas semelhantes
de algum mago, astrólogo ou caldeu. Porque esse assunto que o rei requer é difícil. Ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscar a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Irmãos, esse homem chamado Nabucodonosor, um rei poderoso, um rei prepotente, um homem temido, todos os reinos da terra temiam porque era o reino número 1, poderoso. E Deus deu um sonho enigmático para esse homem. E ele ficou perturbado, perdeu o sono e deixou ele angustiado aquele sonho, mas veio da parte de Deus. E ele chama todos os sábios, encantadores, adivinhos, magos, os astrólogos, e ele deixa bem claro: eu quero que vocês falem aquilo que eu sonhei. Se vocês não revelar aquilo que eu sonhei e dar interpretação, vocês serão mortos, porque vocês me enganaram, vocês me iludiram, vocês foram uns farsantes. E aqueles homens disseram: ó rei, o que o senhor nos pede é algo impossível. Não existe ninguém na face da terra que possa trazer interpretação do sonho. E a Bíblia fala que foi dado a ordem para que todos os sábios fossem mortos e as suas casas fossem queimadas. Mas quando Arioque, o capitão, chega até Daniel e vai encaminhar para que também fosse juntamente com os sábios, porque seriam mortos, e Daniel fala: escuta, fala para o rei que me dê um dia pelo menos, porque eu vou orar ao meu Deus, e Deus vai trazer a revelação, a interpretação desse sonho enigmático. E Daniel com seus companheiros, eles entram numa batalha de oração. Eu quero que você acompanhe aqui, em Daniel capítulo 17, verso 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael, a Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecesse juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Amém, queridos? Queridos, Deus é soberano. Talvez você está passando um momento de beco sem saída. Diga para o teu irmão que está cochilando, fala: Deus é soberano. Deus está no comando da minha vida. Deus está no comando da minha história. Irmãos, a despeito do momento a qual o Brasil está vivendo, um momento de crise, agora entrou um novo governo nos Estados Unidos, que muitos estão preocupados, abalados, mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus é soberano. Deus levanta reis, Deus demove reis, Deus é Senhor da história, Deus tem o controle de tudo, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. A tua vida, a tua causa, a tua ansiedade, tudo está diante dos olhos de Deus. Hoje o Senhor quer falar para mim e para você: Deus é soberano a despeito da luta, a despeito da ansiedade, a despeito do problema a qual você está vivendo, que está tirando a tua paz, tua alegria, está deixando você desesperado. Deus é soberano. Deus está acima desse problema que para você está fora do teu alcance e você perdeu as rédeas, mas as rédeas estão nas mãos do Senhor. Esse enigma, sonho enigmático, ninguém pôde revelar, mas Daniel, o homem que andava na presença de Deus,
que tinha uma aliança com Deus. Ele estava numa terra estrangeira, ele estava numa terra pagã, mas ele estava conectado com Deus, ele estava na presença do Senhor. E quando ele é colocado diante dele aquela situação que amanhã ele seria morto juntamente com todos os sábios, ele não ficou perturbado, mas ele teve uma atitude correta. Querido, quando você se deparar diante de uma situação desesperadora, não corra atrás de homem, não perca a noite de sono, não entre na geladeira e coma tudo que tem na geladeira. Entre no teu quarto em secreto, que secreto Deus te vê, e secreto Deus vai te responder, e secreto Deus vai te abençoar. E Daniel teve essa atitude. Estava com decreto de morte, ele apresentou para os seus companheiros. Mas imediatamente eles entraram nos seus aposentos e começaram a orar, a clamar e a apresentar diante de Deus o problema. E Deus, que revela os seus mistérios aos seus servos e profetas. A Bíblia fala em Jeremias 33, verso 3: clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clama ao Senhor, até Deus te responder. Não fique correndo atrás de profeta, meu querido. Você tem um Deus que é a fonte de toda a bênção, de todo o poder. Busque o Senhor, que Ele vai confirmar. Clama a mim e eu responderei, porque o Deus que criou a boca fala, o Deus que criou os olhos tudo vê. E Deus quer que a gente tenha essa maturidade, em vez de ficar desesperado e já declarar: não tem mais jeito, vou morrer, porque aqueles sábios todos seriam mortos. Mas Daniel falou o seguinte: eu vou orar, e o Deus a quem eu sirvo vai revelar esse mistério. Que você possa dizer: olha, meu irmão, minha irmã, ou meu pai, minha mãe, minha esposa, esse problema a qual nós estamos passando, eu vou entregar nas mãos de Deus, e Deus vai trazer um livramento. Isso é fé, gente. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje o Senhor fala para mim e para você: entre na batalha de oração, apresente o problema que está tirando a tua paz, tua alegria, está levando você ao desespero, à ansiedade. Apresente a Deus, porque Deus é soberano, e Deus age quando o povo de Deus ora, tem atitude de fé. E olha a palavra aqui tremenda de Daniel, capítulo 2, verso 20, quando ele teve a revelação do enigma, daquilo que aos olhos humanos estava oculto ao homem natural, mas para o homem que vive em comunhão com Deus, nada oculto, porque Deus revela. E ele agora louva o Senhor pela resposta. Daniel capítulo 2, verso 20, e disse Daniel dizendo: bendito o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, estações, ele remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece os que estão em trevas, e com ele mora a luz. Então a primeira verdade que eu vejo aqui: Deus, o nome do Senhor é bendito, de eternidade a eternidade. O Senhor é bendito. Que você possa bendizer o Senhor nesta luta que você está vivendo, nesse momento que parece que não tem solução. Louva o Deus eterno, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não enfraqueceu, continua poderoso, com suas mãos estendidas para te abençoar. Ele é o Deus eterno. Segunda verdade: Deus é a fonte de toda a sabedoria e de todo o poder. Deus levanta os poderosos e Deus demove.
A Bíblia fala que Deus exalta o humilhado. O exaltado será humilhado. Eu vejo também outra verdade: Deus capacita os seus escolhidos. Isaías capítulo 40, verso 28 a 32, esse texto é maravilhoso. Deus falou muito no meu coração. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços certamente caem, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, Deus promete: eu vou renovar as forças, eu vou potencializar o cansado, o humilhado, porque quando acaba a tua força, vem a força sobrenatural de Deus. E olha o que o texto também fala em Isaías capítulo 40, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, que aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número, ele chama todos os seus por seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Verso 27, porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Irmãos, Deus dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Mas muitas vezes a gente se depara: Deus, se o Senhor está comigo, por que o Senhor está permitindo essa luta? Por que o Senhor está me permitindo essa injustiça? Por que o Senhor está permitindo essa situação? Eu vejo os ímpios prosperando, as pessoas que fazem mal, parece que estão numa boa, eu só aqui ralando, não vejo a bondade do Senhor. Porque quando a gente está em luta, a gente muitas vezes só olha para si mesmo, e começamos a lamber feridas. Meu querido, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, temos que olhar para o Senhor, que Ele está no trono, mas é um Deus que vê nosso coração, nossas necessidades. A Bíblia fala: se Deus chama as estrelas, chama pelo nome, Deus conta as estrelas, no verso 26, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, a nossa causa, o nosso sofrimento, nossa dor. Se Deus transcendente, isso que significa, Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo, um Deus que governa o universo, que controla os asteroides que estão desgovernados pela ciência, fala, está desgovernado, mas tudo está no controle absoluto de Deus. Tudo está no controle, e Deus conhece quantas bilhões que existem de estrelas, galáxias, tudo está contado. Foi Deus o Criador que criou, e Ele está supervisionando, Ele está cuidando. E saiba que você é filho, e Deus tem um compromisso com você. Se Deus cuida da criatura menor e cuida das estrelas, chama as estrelas, saiba que a tua causa não passa desapercebido. Se Deus tem um grande propósito, saiba, muitas vezes o inimigo vai se levantar para ceifar, para acabar com os teus sonhos, para destruir você, mas Deus transforma a maldição em bênção. Deus está no trono. O rei teve aquele sonho enigmático, ninguém pôde interpretar. Agora Daniel entra em cena para um momento importante da história da Babilônia, e ele ora e traz a revelação, conta para o rei: olha, rei, o sonho que você teve é de uma estátua gigantesca de uns 30 metros de altura, e ele vai descrevendo aquela imagem daquela estátua gigante.
e ele traz a interpretação que haveria, o teu império vai ser poderosíssimo, mas depois vai vir outro império e você vai cair, e ele vai relatando os finais dos tempos, e aquele homem fica chocado, fica maravilhado com a revelação, e ele reconheceu: você realmente tem comunhão com Deus vivo. E olha o que a Bíblia narra aqui, que eu achei maravilhoso, em Daniel capítulo 2, verso 46, então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que oferecesse uma oblação, perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é um Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que revela os mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas dádivas, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? O que o Senhor quer falar à igreja? Confie no Deus soberano, porque Ele transforma a maldição em bênção. A esterilidade, infertilidade, onde a morte o Senhor traz vida, onde a derrota Ele reverte a derrota em vitória. Nesta terra estrangeira a qual nós vivemos, porque você é cidadão dos céus, querido, você vai estabelecer o reino de Deus na terra, e as portas do inferno que trama contra você não prevalecerá, porque Deus está no comando da sua vida. Todas as vezes que o inimigo se levantar, meu querido, com ameaças de morte, e a situação que ele apresentar para você, bem com sem saída, creia que o diabo é zombeteiro das bênçãos. Significa que coisas grandiosas Deus tem reservado para você, meu querido, coisas grandiosas. E a Bíblia fala, amados, que Deus reverteu a situação, que Daniel era para ser morto juntamente com seus companheiros e todos os sábios. Por causa da vida de Daniel, Deus poupou a vida de todos aqueles sábios da corte, e Deus transformou a maldição em bênção, e foi feito um decreto que todos honrem o Deus de Daniel. Meu querido, através da sua atitude de fé, de comunhão com Deus e obediência a Deus, Deus vai reverter esse quadro que está deixando você assustado, preocupado, desesperado. Mas hoje o Senhor diz: entre na minha presença e ore, e clame, e jejue, e se consagre, porque Deus vai reverter esse cativeiro. Deus vai transformar a morte em vida, a desgraça em graça, e o Deus a quem você serve vai ser glorificado na boca de todos, aquela plateia de zombadores, de críticos, de aqueles que questionam a nossa luta. Por que você está passando por isso? E Deus vai ser exaltado, e saberão o Deus a quem você serve. É um Deus que salva, é um Deus que revela o oculto aos seus filhos que clamam, porque a Bíblia fala, amado, que Deus revela os seus segredos aos seus servos e profetas.